Bom, e no programa de hoje você confere: motoristas e cobradores de ônibus da capital paralisam atividades em greve. Daqui a pouco os detalhes sobre essa greve no transporte coletivo, inclusive as informações, viu, sobre a negociação entre a categoria e o CETUT. Os motoristas e cobradores cobram melhores condições de trabalho, questões salariais. Por outro lado, o CETUT tem dito que é inviável conceder um aumento neste momento, viu, Chico Gomes? A situação está complicada e quem sofre com isso é o passageiro. Daqui a pouquinho nós vamos detalhar, inclusive com informações atualizadas sobre essa greve. Hoje pela manhã já, Chico, ao me deslocar aqui para o nosso estúdio, já acompanhei uma movimentação muito grande nas paradas, né? Sim. Aquela demanda acumulada de muita gente que buscava o transporte coletivo, que tradicionalmente utiliza o ônibus, mas que já enfrenta dificuldades nas primeiras horas desta segunda-feira. E obtive também a informação, Natanael, de que o trabalhador rodoviário já pegou a primeira facada, que é: a Justiça já determinou 80% no horário de pico e 40% da frota rodando no entrepico. Ou seja, como sempre, a Justiça, ao invés de intervir em favor dos trabalhadores, sempre intervém contra. Eu gostaria muito de saber o porquê que a Justiça do Trabalho, ao invés de punir o trabalhador, que só tem essa ferramenta para reivindicar o reajuste do seu salário, melhores condições de trabalho, porque que ela pune o trabalhador e não o empresariado, porque ficaria muito mais fácil a Justiça do Trabalho agir punindo o lado mais poderoso, que é o lado realmente que tem o poder de resolver, que é o patronal. Mas infelizmente, como sempre, a Justiça, ao invés de defender e preservar o trabalhador, sempre ferra com o trabalhador. Isso é lamentável. Aqui no nosso estúdio, a entrevista com o coordenador do Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil, Michel Francisco, viu? Vai trazer os detalhes dos impactos das mudanças climáticas no Piauí, previsão do tempo. O período chuvoso acabou ou não? Você tem essa dúvida também? Na última sexta-feira, uma chuva e o pé d'água, viu, Chico? Foi chuvão, né? Chuvona. E surpreendeu muita gente. Hoje o tempo amanheceu meio fechado também. Será que vem chuva por aí? Tá com clima de chuva, né? Os detalhes, 2106-9927 é o telefone para você participar. Deixa eu já mandar aqui um abraço à nossa audiência. Por aqui, o Moisés Duarte da Pissarreira. Um abraço também ao amigo Charles Salles, e o nosso querido Charles Salles, que é vereador lá em Murici dos Portelas. Um abraço, vereador, parlamentar, pesado. Zé Fernandes do Saci, já mandando um recado: que Deus esteja sempre com você, mas acima de tudo que você esteja sempre com Deus. Bom dia, obrigado, Zé Fernandes. Já algumas participações também pelo WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia a todos, comando geral, Fernando Bela Vista, Natanael, Chico, João Magalhães, bom dia. O Chico tá certo, existe uma grande máfia no CETUT. Parece que se amarrou um contrato que não pode ser rompido. E se é rompido, é pagado uma multa milionária. Realmente tem que se abrir a público para saber que tipo de contrato o CETUT tem com a prefeitura. Bom dia. Aí, é o Fernando Bela Vista, Chico. Na realidade, o poder público não rompe esse contrato. Eu não sei nem mesmo por que motivo. Porque assim, existe um contrato aí que é trancado às 7 chaves, ninguém sabe o teor desse contrato, porém a prática, as ações do CETUT já tem dados diversos motivos para o rompimento. E outra coisa, uma vez um secretário municipal do setor do transporte, quando eu era dirigente sindical, disse: meu amigo velho, é o seguinte, mexer com o poder público é igualmente você entrar contra a correnteza de água, você não consegue muita coisa. Então assim, mas tem aí uma quebra de contrato com um valor milionário, meu amigo, o poder público pode empurrar isso com a barriga para 100 anos e acaba dando em nada. Se não se rompe, o nosso querido Fernando, é porque o poder público não quer. Se quisesse já teria o feito, porque motivo tem de sobra
para romper este contrato. A prova é essa greve aí, como todas as outras, que não se engane. Obviamente que o trabalhador está numa situação que necessita do seu reajuste, mas como todas as outras greves, ela beneficia muito mais o CETUT do que o próprio trabalhador. Essa greve ela é muito mais uma vontade do CETUT, é muito mais algo de interesse do CETUT do que do próprio trabalhador, você acredite, viu? Acredite que aí tem coisa, meu amigo. O CETUT está muito mais interessado no movimento grevista do que o próprio trabalhador, isso é um fato. 7h08, tem mais participação conosco, vamos ouvir o povo. Bom dia, Chico, bom dia, João, bom dia, ouvintes do dia, bom dia para todos. O fluxo do trânsito hoje está intenso, não sei se é devido aí só falar que está em greve os ônibus, né? Mas o fluxo está grande, certo? Passando aqui agora na Kennedy, no Balão São Cristóvão, botou um acidente com o motoqueiro aqui, bateu na traseira do carro. Natan, Chico, João, o domingo de Pau do Arrego, vocês podem ver nas fotos aí. Já foi feita a poda, agora falta a limpeza, a rua continua passando bastante água, vazando lá. Agora água de esgoto, não sei nem tá vindo mau cheiro, viu? E aí que o Teriel fazia parte dela, né? Você pode ver nos postes aí a fiação, a situação que já tá, viu? Bom dia pra todos, bom dia, bom dia, bom dia. Olha o Murilo inclusive trazendo informações aqui importantes, viu? Quem se desloca pela Avenida Presidente Kennedy, muita atenção, o trânsito está complicado lá. Em virtude do acidente, né? Em virtude de um acidente, eu acredito também, Chico, diante desse... A questão do transporte coletivo também, né? Quando o transporte entra em greve, quem tem a sua moto, tira da garagem. Quem tem o seu carro também. Então fica complicada a situação. Muita atenção. Viu a Rua Domingos de Pau do Arrego? Parece que aos poucos, a conta-gotas, Chico, o problema... As coisas vão começar a acontecer, né? Primeiro resolvendo lá a questão do vazamento, né? A capina ali nas calçadas e tal. Agora falta a Equatorial, viu? Fazer a sua parte, porque é até arriscado alguém tentar fazer essa poda, Chico, porque... A fiação, você viu na imagem aí, quem nos acompanha pelo rádio, descrevendo aqui a situação, de fato, a fiação está literalmente em cima do poste e da rede elétrica, viu? A árvore, na verdade, né? Os galhos. Então tem que acionar profissionais especializados da Equatorial para fazer esse serviço. E outra coisa, dizer, nosso querido Murilo, que aí a parte mais complexa que vai ser para corrigir, além dessa questão da poda das árvores aí, vai ser a questão do mau cheiro. Por quê? Porque assim, ali como também ali na Avenida Ayrton Senna no Porto Alegre, como também na plataforma, como também ali na Avenida Goitacás na Vila Irmanduce, é necessário uma galeria para que a água tenha o seu percurso a ser seguido e ela não empoçar. Enquanto a água do esgoto estiver empoçando no meio da via, obviamente que essa fedentina não vai acabar. E aí, assim, pedir ao poder público que corrija essa questão da água empoçada, porque a água empoçada, além do mau cheiro, ela traz diversos danos, como diversas doenças, prolifera diversas doenças para a comunidade, e isso não é bom. 7h11, tem mais participação conosco aqui no WhatsApp. Fala, Cláudio. É Chico Costa. Bom dia, Chico Gomes. É o Cláudio Lira. Fala, Cláudio. Eu tenho uma fã de vocês que é muito minha amiga. Ela vai trabalhar, mas está ouvindo. O nome dela é Mary. Ela está ouvindo o programa de vocês, pediu que vocês mandassem esse alô para ela. Agora, minha reclamação é pedir que o prefeito mande a guarda municipal. Agora municipal, vigiar mais as paradas de ônibus, porque quando eu passei ali no Parque da Cidade, aqueles vidros do Parque da Cidade, os ônibus estão tudo quebrando. Agora municipal devia dar um tempo naquelas paradas de ônibus, viu? As paradas de ônibus todas destruídas, os vidros tudo quebrados, os ônibus estão tacando pedra. Que agora municipal devia vigiar mais. Essa é a minha participação, viu? Valeu, Cláudio. Um abraço primeiramente aí a Meire, né? Nosso ouvinte.
amiga do nosso querido Meire, Cláudio bom dia a Miro. você, obrigado. Obrigado pela audiência. Nosso E aí, ouvinte e nossa fã, pois tá aí, não nossa sabia que fã. nós tava tendo fã, Mas não. Você tá bem, né? Você Não, tem muitas... fã do comando geral, Não. fã de vocês. Ele não disse fã do Chico Gomes nem nada, foi fã de vocês. Não, Obrigado. Não, Chico, não seja humilde. Você tem muitos fãs. Muitos fãs e muitas fãs. Eu tenho alguns amigos admiradores e sou muito grato pela estrada que vem trilhando, que é conquistar muitos amigos. Eu sou um cara de muitos amigos e também de construir histórias e parcerias. Eu tenho muitas parcerias construídas ao longo da minha vida, inclusive com você, Natan, que antes do meu retorno, antes do meu retorno aqui para esta bancada, nós nos encontrávamos e o Natan me diz, olha, eu estou torcendo pelo seu retorno porque a sua participação popular é interessante, é um conteúdo que você fala a língua do povo e isso é muito bom. Então eu sou muito grato a Deus por estar fazendo um caminho que acaba fazendo com que as pessoas entendam a minha linguagem. Eu não falo aqui a linguagem correta, politicamente, não. Eu falo aqui aquilo que o povo gostaria de falar e infelizmente não tem oportunidade, a gente conhece a oportunidade, a gente vai, sempre que possível, colocar aquilo que é interessante à população. E aí, sobre a reclamação do Cláudio, viu, importante, né? Cobrando a presença da Guarda Municipal nas estações, nos espaços públicos. Tem que ter, olha, na gestão do saudoso prefeito Firmino, além da Guarda Municipal, tinha uma parceria com a Polícia Militar, onde os policiais de folga faziam esse serviço de salvaguardar as estações. Hoje as estações do Pessoa para cá, as estações ficaram aí totalmente abandonadas, jogadas ao léu e o que tem sido visto aí constantemente são essas estações destruídas. E aí, meu amigo velho, é dizer que ele é dinheiro público e muito dinheiro público que foi investido e infelizmente foi jogado ao léu, está sendo jogado ali no ralo através da depredação dos vândalos, e o poder público tem a obrigação de preservar o patrimônio público. Ele é a obrigação do poder público, não é minha, nem do Natan, nem de você de casa, é do poder público, e o poder público precisa dar a devida resposta a essa problemática. Tem mais participação no WhatsApp? Bom dia, senhor Elias, bom dia, Chico, bom dia todos os ouvintes da FM o dia, né, rapaz? Quer dizer que a confusão agora dos olhos não é dinheiro, não, do prefeito, é aumento dos funcionários, né, do motorista e cobrador, né? Rapaz, enquanto não acabar com esse negócio dessas empresas aqui, trazer outras empresas, botar micro-ônibus para todo lado aí para rodar nessa cidade, não acaba essa safadeza aí nunca, viu? Meus amigos, eu quero falar aqui, né, que o senador das 3 empresas, né, Marcelo Castro, bilionário do Piauí, disse que tem 45 milhões para fazer asfalto, né? Esse asfalto aí não gasta 30. E quero dizer para a população que o dinheiro volta para ele mesmo, porque esses asfaltos quem bota é a própria construtora dele. Está fazendo isso aí nas prefeituras do Piauí todinho, arrumando vaga para os prefeitos, mas tem que fazer a construtora dele. Então quer dizer, ele arruma o dinheiro, mas o dinheiro volta para ele mesmo. O golpe tá aí, cai quem quer. Valeu, Alexandre, obrigado pela tua participação. 7h16. Agora pontuar que ele pontuou muito bem aí, o nosso querido Alexandre, essa questão do CETUT. Não, todas as vezes que se faz algo, que se injeta dinheiro no CETUT, o João Magalhães, o trabalhador continua a ver navio, o trabalhador nunca recebe a sua contrapartida, ou seja, não adianta nada você tentar solucionar o problema do transporte da capital se primeiro não tirar o CETUT. O CETUT não tem compromisso e demonstra claramente que não vai mudar os seus modos operantes, que é de sucatear, sugar, achacar a sociedade teresinense através da exploração de forma indevida do transporte público. E aí, sobre o segundo tema, é por isso que eu sou terminantemente contra o Alexandre. O ente público ter empresas ou parente seu ter empresas prestando serviço público. Porque aí o que ocorre? Eu tenho um recurso, o João Magalhães é meu irmão, e aí eu tenho 100 milhões para poder fazer obras, fazer asfalto, fazer o que for, mas aí quem vai fazer a execução é o João Magalhães, que é meu irmão.
pode até ser legal, mas acaba sendo imoral e a população fica com um pulga atrás da orelha. Vai fazer da forma correta? Então, tá aí a observação, as duas observações muito bem feitas pelo nosso querido Alexandre. Um forte abraço a ele. 7h18, por aqui também o João Magalhães. Bom dia, João. Natan, bom dia para você, Chico Gomes, a Érica aqui nos estúdios e a toda a nossa audiência. João Magalhães, vamos trazer aqui alguns destaques da edição de hoje do Jornal Dia. Nós já falamos aqui da greve, mas tem informações também na política, viu? O presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel, reafirma prazo para convocar o suplente da vereadora Tatiana Medeiros, presa desde o dia 6 de abril. Na sexta-feira existiu uma expectativa para a soltura dela através de um habeas corpus. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, decidiu aguardar o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral e agora o presidente da Câmara, Enzo Samuel, também aguarda esses prazos regimentais para adotar uma providência aí em relação à convocação do suplente. Essa fala do presidente da Câmara, Enzo Samuel, já foi uma provocação, porque o PSB, que é o partido, partido da vereadora Tatiana Medeiros, e que hoje está sem representatividade na Câmara porque ela está afastada do mandato. E aí o partido encaminhou um ofício à Câmara Municipal pedindo a convocação imediata do suplente, levando em consideração que o afastamento da vereadora causa prejuízos ao partido. Com certeza, né? É bom lembrar que o mandato, ele pertence ao partido. Na medida em que a vereadora está afastada, o PSB alegou lá que estava tendo prejuízos e solicitava a convocação imediata do suplente. Tanto o procurador da casa quanto o presidente Enzo Samuel informaram que já responderam esse ofício publicamente porque, segundo eles, o regimento da casa mostra que a convocação do suplente se dá nessas condições com o afastamento da vereadora titular por um prazo de 60 dias, o que deve completar, no dia 3 de junho. Portanto, aí faltam uns 20 dias. A vereadora encontra-se presa desde o dia 3 de abril, nesse processo que todo mundo vem acompanhando. De fato, a defesa dela solicitou a soltura ou a prisão domiciliar, o pedido da defesa. Primeiro pede que o relaxamento da prisão, mas lá no final, caso isso não ocorra, a defesa pede pelo menos que ela cumpra medidas cautelares, incluindo aí a prisão domiciliar. O processo caiu nas mãos do piauiense, teresinense, é bom lembrar que é por meio de sorteio. Uma coincidência muito grande cair nas mãos do ministro Nunes Marques, que, ao invés de julgar de cara, solicitou o parecer do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral Eleitoral, no prazo de 5 dias. Acredito que essa resposta chega nesta semana e aí o ministro vai decidir o que aconteceu. Aí só, porque eu lembrei aqui, Natan, pontuar, é bom lembrar que quando a gente trata desse caso da vereadora Tatiana, a gente sempre precisa lembrar das acusações. Afinal de contas, a gente tem as acusações no âmbito eleitoral, compra de votos, enfim, a questão da compra de votos, que é um dos principais fatores, sem dúvida nenhuma. Agora há também a principal denúncia, que é a possibilidade de organizações criminosas terem financiado a campanha da parlamentar, que aí é um assunto muito mais sério. Não que a compra de votos não seja, mas a gente que acompanha a política sabe muito bem que a compra de votos, se for caçar todo mundo que compra voto, a gente vai ficar sem representatividade, vai ficar lá só nos poderes. Número pequeno, Já em relação às organizações criminosas, a gente quer acreditar que isso é uma realidade que agora que está se construindo, mas tem avançado muito. Ontem mesmo à noite, não sei se vocês acompanharam no Fantástico, a gente a matéria relatou questões onde organizações criminosas de fato interferem diretamente, inclusive de forma violenta, em processos eleitorais. Então, todas as vezes que a gente tratar desse caso, é bom a gente lembrar da seriedade das acusações, porque a gente não está falando
de um assunto corriqueiro, né? Não é uma compra de voto, como eu disse, que todo candidato praticamente faz, e a gente sabe que faz, a Justiça Eleitoral sabe que faz, isso é do jogo eleitoral, o eleitor sabe que isso existe, então a gente não está falando aqui de nenhum segredo. Agora, a questão das organizações criminosas, aí não, aí é um assunto muito mais sério, que demanda uma atuação e um olhar muito mais atento e muito mais firme para a gente não correr o risco de daqui a alguns anos estarmos num narco-estado, né? Um estado controlado pelas organizações criminosas, que é uma realidade em alguns países. Quando a gente lembra, por exemplo, do México, a gente vê determinados estados que tem uma realidade lá, Chico Gomes, que não queira saber. México, Colômbia, não queira né? saber como é que é o funcionamento desses estados, e é claro que eu acredito que a nossa justiça sempre tem um olhar atento. Tanto é que esse caso, Nathan, de certa forma, tem sido tramitado com uma certa agilidade, porque o comum normalmente é que alguém seja cassado lá no final do mandato, né? A gente viu, por exemplo, quando se trata de cotas de gênero e outras questões relacionadas à compra de voto, as ações elas tramitam por 4 anos para ter ali um afastamento do mandato. Nesse não, a eleição foi em outubro. Lá em novembro, dezembro, a gente já teve algumas operações da Polícia Federal, inclusive no Instituto, comandado pela vereadora. A gente está no mês de abril, a gente já teve aí uma prisão. Não, no início de abril a gente teve a prisão da vereadora Tatiana Medeiros, as investigações seguem, mas é bom lembrar que, de fato, tem uma certa agilidade, que é o que a gente espera em casos como esse, porque acho que o melhor que se pode fazer, Chico Gomes, é agilizar o julgamento. Claro, garantindo direito à ampla defesa, ao contraditório. Se a vereadora foi inocente, que ela retorne ao mandato e represente a população que elegeu ela. Agora, se tiver algum envolvimento de fato com as organizações criminosas, obviamente que o plenário da Câmara não é o lugar para esse tipo de gente. Agora, só pontuar rapidamente aqui, Natanael, que uma observação que eu faço é: essa questão do regimento da casa precisa ser reformulado, porque assim, obviamente que 60 dias está dentro do regimento, mas aí precisa se colocar alguns pontos. Esse afastamento por problema de saúde, beleza. Ou por uma outra situação que não seja envolvimento de suspeita de crime, beleza. Agora, alguém que está encarcerado por suspeita de envolvimento com a criminalidade, aí a gente não pode colocar como sendo aceitável e aguardar esse mesmo período, aguardar esse mesmo tempo. Não pode tratar como normal. Como né? normal. E aí uma outra coisa que eu pontuo aqui é: quantos dias, Natanael, um vereador pode se ausentar do parlamento e vai continuar recebendo o seu salário? É normal? Porque assim, que eu saiba, qualquer trabalhador que faltar, que se ausentar do trabalho, ele vai perder o ponto, ele vai perder aquela diária. E não, a vereadora, até onde eu sei, vai continuar recebendo os seus salários, vai continuar recebendo os seus proventos, estando presa. Ou seja, como é que eu e você, João Magalhães, e todos os teresinenses estamos contribuindo, estamos pagando os nossos impostos para pagar uma parlamentar que está recolhida em um sistema prisional por um suposto envolvimento com a criminalidade. Aí é algo que a gente não pode aceitar, é algo gritante. E aí, para finalizar, como você bem disse, se você for dizer assim, rapaz, vai ficar no parlamento estadual, do menor município ao maior, municipal, estadual e federal, aquele que não comprou voto, aí você vai fazer o seguinte, vai abrir uma vacância nas casas legislativas do Brasil, porque, meu amigo velho, a compra de voto, ela é explícita. Eu não sei como é, Natanael, que o cara gasta milhões em uma campanha e todo mundo vê o volume de campanha, e aí é o seguinte, o cara presta conta como tivesse gasto 100 mil, tivesse gasto 200 mil, e a Justiça Eleitoral fecha os olhos para isso, como também fecha os olhos para alguém que recebe 200 mil reais para curtear uma campanha e tira 100 votos, 50 votos, 20 votos. Teve gente que recebeu 100 mil reais, tirou 11 votos. 11? 11 votos. Nem a família votou, então. Então, assim, é complicado. É complicado. Teve gente que recebeu 100 mil reais e tirou 11 votos.
E aí eu vou só me colocar aqui, eu fui candidato em 2012, sem um vintém furado, sem fundo eleitoral, sem nada, em 2012 tirei 157 votos. Em 2020, nas mesmas condições, sem nada, tirei 500 votos. Agora em 2024, estrutura zero também, tirei 300 votos. Ou seja, alguém que não tem recurso algum tira sempre uma votação acima de 100 votos. E a pessoa que recebe 100, 200, 150 mil reais tirar 11 votos é brincadeira. 7h27 tem participação conosco, rapaz, o nosso amigo Paulo Henrique, da Água Mineral. Vamos até mostrar aqui a imagem que ele enviou. Olha, de olho na cidade, estação de passageiro Integra, ali no Hospital da Primavera, também virou alvo de vandalismo, tendo todas as suas vidraças quebradas na Avenida Duque de Caxias, em frente ao Hospital da Primavera. Lamentável essa situação. E o Paulo Henrique mandou outra aqui, viu? Estação de passageiro Integra no Hospital da Primavera também virou alvo de vandalismo. É a mesma estação, né, Paulo? Aqui a situação complicada lá, viu? A vidraça quebrada. Ainda passa ônibus aí, Chico? Passa, assim... Quando tem, né? Quando tem, passa. E aí é o seguinte, aí não é um privilégio somente daí. Nós temos aqui na Gil Martins, em frente ao Albertão, uma estação que, além de toda depredada, eu passei lá na sexta-feira, adivinha o que tem lá? Uma rede armada. Ou seja, tem alguém literalmente morando lá. E aí é necessário que se faça algo. Nós não podemos... Isso aí é dinheiro público, João Magalhães. Isso é dinheiro meu, seu, rapaz, dinheiro da nação. Eu fico imaginando aqui o cidadão que vai esperar um ônibus na pressa, né? Correndo ali para esperar o ônibus, se desequilibra. E cair aí cai em cima dessa quantidade de vidro estilhaçado, né? É bagaceira. Um vidro aí temperado. Mas machuca. Machuca. Se você cair aí, se você bater a mão, cair aí de você vem na pressa pra pegar o ônibus, caiu, já era. Aí, meu amigo, aí o estrago é grande, meu amigo. O estrago você tem. Ao contrário de outros espaços públicos, eu acredito que não tem profissionais da limpeza, né, nessas paradas de ônibus. Posso estar enganado, mas acredito que não tem nenhum. Não tem, era pra ter. E aí tem nenhum eu acho que aí eu acho que entra o pessoal da limpeza da região, né? O pessoal que faz a limpeza de rua, eu acho que tem que ser feito. Os garis que fazem a limpeza das ruas também, eu acho que é competência deles. E aí um detalhe aqui, viu? Eu tô colocando até o mouse, acho que dá para quem nos acompanha verificar aí na tela. Essa porta aqui, uma das portas também tá para cair, viu? Tá solta. Tá escorada. As duas, né? Aqui essa outra aqui também, ó. E essa outra de cá, ô Natão, puxa pra cá onde tem o nome do hospital. A impressão minha tem algo amarrando. Aí, ó. Tá amarrando aí o suporte? O que é? Pode ter um embira aqui, né? Tem um embira, pronto. Tem uma embira, o Natanael agora, viu? Tem uma embira amarrando ali aquela coluna ali. Então, assim. Atenção, S-Trans, atenção, Superintendente Carlos Daniel. Vamos dar uma atenção aí, vamos dar uma voltinha nessa estação em frente ao Hospital da Primavera, viu? A situação tá complicada. Muito vidro, né? Mandar pelo menos uma equipe de limpeza, fazer lá uma manutenção para evitar algum tipo de acidente. Aproveitar, né, que você tocou no nome do superintendente, eu quero fazer aqui. O João pode até fixar nessa cara de bolacha minha aqui. Eu quero fazer um convite, um desafio ao superintendente. Porque ele fez uma fala onde ele disse que o passageiro espera 20 minutos porque quer. Porque disse que se ele for, lá tem o aplicativo, se ele for, faltando 20 minutos, onde não vai passar. Eu quero desafiar o superintendente a não através do celular dele, através do aplicativo no celular dele, mas de qualquer um outro passageiro lá no Torquato Neto, eu quero desafiar a você ir pelo aplicativo para uma parada lá no Torquato Neto, lá na Vila Manduce, lá no Teresina Sul, lá no Bosque Sul, e acompanhar via aplicativo, esperar para você ver se o ônibus vai passar dentro do prazo que estabelece o aplicativo. Aí eu quero lhe fazer esse desafio, além de pedir a você para que cuide dessas estações e que procure solucionar essa situação gritante da frota de ônibus de Teresina, que além de ser minúscula, os ônibus saem. Aí nós mostramos na semana passada aqui com um bucho, aonde se um pneu estourar, o prejuízo é para o cobrador, para o motorista, melhor dizendo. E vocês, uma coisa que me faltou, a observação a ser feita naquele dia, a roda toda suja de óleo, ou seja, a roda já toda danificada.
Ali é o seguinte, ali um risco de um acidente por questões de falta de freio é muito grande, porque com a roda melando daquele jeito, meu amigo, com certeza a roda não tá boa. 7h32, antes do intervalo, a última participação antes do intervalo. Bom dia, comando geral. Ontem é o dia das mães, mas o dia das mães é todos os dias. Minha mãe do Promorá, Maria da Silva Ferreira, foi pro forró sexta-feira do sucesso, dançou muito, chegou alegre, mas eu quero dizer para todos aqueles filhos, deixa os vícios, agrada a sua mãe, em nome de Jesus. Caburé do Promorá, tchau. Valeu, Caburé. Um abraço aí pra mãezinha do Caburé também lá no Promorá. Forrozeira. Pai, foi um forró danado lá no CSU, né? Não, ele disse que ela começa a ir pro forró na sexta-feira. Na sexta-feira ela vai pra um, aí no sábado vai pro outro, e no domingo às vezes vai de manhã, vai aquele da tardezinha, e a boquinha da noite já vai em outro. É o forró dos velhos, é o forró, não, o forró da melhor idade. Ah, porque não antigamente existe, era forró, hoje não existe mais. Não existe o forró mais. da melhor idade.